Olá, meus irmãos, olá, meu povo, povo de Deus, povo abençoado, que vai ser mais uma vez abençoado com mais uma programação Acordando com Fé. E você é bem-vindo. O tema de hoje é vinga-se dos seus críticos. Parece que é uma contradição, mas esse é o tema e você será ajudado, motivado. E nós vamos para um hino com o irmão Gabriel e depois a mensagem de hoje. Vamos lá. Maior que trono e seu poder, maior que a terra e tudo que a contém, maior que a ciência, além do entendimento, existia antes da criação, maior que reinos, maior que reis, maior que mares e sua imensidão, maior que o ouro e toda a riqueza. Não há como medir o seu valor. Padeceu sozinho meu Jesus, crucificado em uma rude cruz, como a rosa esmagado ao chão.
pensou em mim, padeceu sozinho meu Jesus, crucificado em uma rude cruz, como a rosa esmagado ao chão, pisado foi. Assim pensou em mim. Maior que trono e seu poder, maior que a terra e tudo que a contém, maior que a ciência, além do entendimento, existia antes da criação. Maior que reinos, maior que ilhas, maior que mares e sua imensidão, maior que o ouro e toda a riqueza. Não há como medir o seu valor. Sozinho meu Jesus, crucificado em uma rude cruz, como a rosa esmagado ao chão, pisado foi. E ainda assim pensou em mim, sozinho meu Jesus, crucificado em uma rude cruz, como a rosa esmagado ao chão, pisado foi. E ainda assim pensou em mim, como a rosa esmagado ao chão, pisado foi. E ainda assim pensou em mim. Graça e paz nos sejam multiplicadas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, parece estranho o nosso tema de hoje. Vinga-se de seus críticos. Mas nós vamos ver que há uma maneira de vingar-se dos seus críticos. Há uma maneira de eu vingar dos meus críticos. É fazendo das críticas energia, transformando as críticas em ânimo,
Porque quando uma pessoa coloca em sua mente que ele vai vingar-se de alguém, nós não somos ensinados a vingar. Nós encontramos em Romanos capítulo 12, a partir do verso 19, está escrito: não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. A ira aí é a ira de Deus. Porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Quando alguém vinga o outro, ele mata, ou ele faz sofrer, ele faz alguma coisa má para aquela pessoa que ele fez para outra. Agora, como vingar uma pessoa sem estar em pecado? Vingar os seus críticos. Transforma essas críticas em ânimo, em energia. Coloca diante de Deus o seu projeto e vinga, isto é, vença e coloca os críticos, os invejosos, com a cara no chão. Vocês querem ver um detalhe? José, ele vingou-se dos seus irmãos, nesse aspecto que eu estou te dizendo. Ele era criticado porque sonhava. Ele era criticado porque o pai gostava mais dele. Quem gostava mais? Ele era a rapinha do tacho. Ele era o caçula. É natural o pai se apegar um pouco mais para o caçula. É o último. E então, ele era criticado pelos seus irmãos, ele era invejado pelos seus irmãos, só que ele tinha um sonho que Deus deu a ele. E ele passou por tudo aquilo que ele havia passado, e no seu pensamento, ele dizia: vocês ainda verão. Vocês ainda verão. Verão o quê? Verão esse sonho ser cumprido. E ele lutou para isso. Como que ele lutou? Ele, conhecendo que aquele sonho era de Deus, ele não ficou abalado nas fases seguintes da sua vida,
Quando ele foi vendido, ele não se abalou. Quando ele foi para a casa de Potifar trabalhar, e ele foi acusado de tentativa de estupro, ele não se abalou. José tinha todos os ingredientes para cair numa depressão muito profunda. E talvez alguém encontrar o seu cadáver na cadeia, enforcado ali no lençol. Porque, gente, olha bem o vale que esse homem entrou. Mas ele fez de tudo aquilo que ele estava passando. Ele fez daquilo. Você lembra de uma história? Eu já lhe contar essa história. De um fazendeiro que usou muito um certo cavalo até ficar velho. E ele pensou: eu tenho que dar um fim nesse cavalo. E aí, ele então faz uma cova e falou: vou enterrar esse cavalo, é vivo mesmo. E jogou esse cavalo dentro da cova, uma cova funda, e começou a jogar terra em cima do cavalo. E na hora aquele cavalo estava pensando assim: meu Deus, tanto que eu trabalhei para esse homem. Ele não podia me deixar eu morrer velhinho ali no pasto, comendo, bebendo, só porque eu estou feio, velho, acabado. E ele pensando naquilo. E aquele homem, ele começou a jogar a terra que ele tirou do buraco. De costas no buraco, jogava pá, pegava pá e jogava assim. Mas aquele cavalo teve uma ideia. Quando jogava as pás de terra sobre ele dava uma sacudida assim. As terras caíam do seu lombo e ia para o chão. E se aquela terra foi tirada daquele buraco, as terras sendo jogadas de volta para o buraco, ia tapar o buraco. E ele fez, vamos supor aí, que aquelas pás de terra fossem as críticas. As pás de terra fossem a inveja. As pás de terra fossem as pessoas tentando te desanimar. Você já até sabe no que deu, né? Se as terras saíram do buraco para fazer aquele buraco, as terras voltando tapariam o buraco. E cada vez que jogava uma pá de terra nas costas daquele cavalo, ele sacudia aquilo. Conclusão? O buraco foi se enchendo e o cavalo por cima. O buraco foi se enchendo e o cavalo por cima. E aquele homem de costa, jogando as pás de terra, não viu quando o cavalo já estava na flor da terra, deu um salto e foi embora. Gente, é assim que nós temos que fazer quando somos criticados, quando nós somos desanimados, quando nós somos atacados, quando o inimigo diz que você é um fracassado, é uma fracassada,
que não vai dar certo. Não. Faça desses ataques, dessas críticas, energia e diga no teu coração: eu darei a volta por cima, aleluia, e você vai ver que eu vou vencer. Sim, você vai ver que Deus vai me dar a vitória. Gente, seja uma semente. Você sabe que quando os irmãos de José ouviram e José se revelou, eles até pensou: agora sim, agora José vai nos colocar na prisão e vingar-se de nós. A vingança já estava feita. Os irmãos ver a pessoa que eles criticavam, zombavam, tentaram acabar com a vida dele. Se fosse que Rubens, eles tinham acabado com a vida dele. Venderam ele, venderam o irmão deles. No entanto, olha ali, José, aleluia, glória a Deus. Olha ali José como vencedor. Aquilo foi uma espécie de vingança, tá? Ele como vencedor, ele sorridente, superei, venci, tinha um propósito de Deus nisso, não temais, sou eu, sou José, quem vocês venderam, quem vocês jogaram lá naquela cova, mas eu superei, eu venci. Agora, para os seus irmãos foi uma bênção José ter vencido, mas para os seus críticos vai soar como algo ruim. Você estará vingando-se deles. Está entendendo? Então, meu irmão, seja uma semente. Você sabe que a semente, ela tem que ser plantada para ela renascer. Então, já que querem enterrar você, então deixa essas críticas te enterrar. Deixa esses agoros te enterrar. Mas como semente, tá? O Senhor Jesus disse uma certa vez, São João 12, 24, se um grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Ele caiu na terra, ele é o grão original, morreu, e ao terceiro dia, ele ressuscitou. Irmãos, por que ele ressuscitou? Porque havia uma promessa, uma palavra, que ele ressuscitaria. Então Jesus pôde dizer, em São João 2,19, destruireis esse templo e eu o reedificarei em 3 dias. Ele falava do seu corpo, porque lá no Salmo 16, no versículo 10, havia uma palavra ao seu respeito. Lá está escrito: não deixará a tua alma no inferno e não permitirá que o teu santo veja corrupção. Então, José tinha um sonho que não era ele que sonhou, que há 2 tipos de sonho. O sonho que se sonha dormindo e o sonho que são projetos. Aquele sonho de José
foi Deus que deu para ele. A palavra em relação a Jesus foi Deus que deu para ele. Então, a coisa melhor que fizeram com Jesus foi matá-lo. Tá? A melhor coisa que fizeram para ele foi matá-lo, porque assim cumpriu aquela palavra. Ao terceiro dia, o Mestre ressuscitou. Louvado seja Deus. Aí você vem e diz, mas pastor, o sonho que eu tenho, não é um sonho que eu sonhei espiritual que Deus me deu. Mas você tem uma palavra, irmão. Você tem uma palavra, minha irmã. Você tem uma palavra, filho de Deus. Você tem promessa. E se você crê nas promessas de Deus, não adianta os críticos te criticar. Não adianta os agoreiros trazer agouro na tua vida. Não adianta o diabo levantar ferramentas para te destruir. Não. Então, sabendo disso, pega Isaías 54, 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenará. Irmãos, ouça, esta é a herança dos servos do Senhor. E a justiça que vem de mim, diz o Senhor dos exércitos. Então, assim como alguém tem aquele desejo de vingar, eu vou vingar. Então, essa é a maneira do cristão vingar. Ao invés de você dizer, eu vou vingar, você diz, eu vou lutar. E eu vou vencer. Aleluia. Pega, por exemplo, Miqueias, capítulo 7. Miqueias 7. Você vai encontrar a palavra: ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito. Verso 8. Se eu cair, eu levantar-me-ei. Se eu morar nas trevas, ele será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgues a minha causa e execute meu direito. E ele me trará de volta à luz, e eu verei a sua justiça. E a minha inimiga verá isso. Isto é, o meu inimigo, a minha inimiga verá isso. Verá Deus me restaurando. Verá Deus me dando a vitória. E quando você estiver lutando, batalhando, você simplesmente ore pelos teus inimigos. Ore por aqueles que desejam o mal para você. Ore por aqueles que desejam o seu fracasso, a sua derrota. Aqueles que desejam ver as suas lágrimas. E no oculto, como José estava ocultado dos seus irmãos, você ore.
você lute. E Deus vai te dar a vitória para você. Aleluia. Glória a Deus. Deixe o diabo te enterrar, você é semente. Deixe as críticas te enterrar, mas sendo semente de Abraão, descendência de Abraão, possuidor das portas dos seus inimigos. Não te dê por vencido. Glória a Deus. Aleluia. A gente ouve tantas histórias de pessoas azaradas que saem em busca do seu sonho e ficam oculto muitos anos e de repente aparece na cidade dos críticos, já dando a volta por cima, comprando e bem vestido. Aquilo é uma vingança para quem te critica, para quem quis te enterrar, para quem te jogou na vala, para quem desejou todos os males contra você. Aleluia, glória a Deus. Eu conheço uma pessoa que quando foi casar, muito criticada quando criança, porque era chamada de mimada. E antes de casar, quando foi casar, as pessoas do convívio dela diziam assim para ela: você já sabe onde é o ponto de ônibus? Você já sabe os horários de ônibus? Porque aqui você vai ter que pegar ônibus. E alguns até diziam assim: acabou a mamata, acabou o dodói do papai. Mas essa pessoa ficou bem quietinha, não falou nada. E quando casou, e foi para o convívio de outra congregação, ao invés de chegar de ônibus, não estou criticando, ela chega de carro, e um carro zero. Gente, aquilo tapa a boca dos críticos. Aquilo ali fecha matracas. Aquilo ali joga com a cara no chão. Aquilo ali é uma vingança. É assim que você vinga dos seus críticos. Levante a tua cabeça, servo de Deus. Levanta a tua cabeça, filha de Deus. Você que começou o ministério, você que as pessoas não dão nada, mas coloca seu joelho no chão e você vai ver Deus na tua vida, Deus operando. Não se dê por derrotado. A nossa força não vem de nós, a nossa força vem do alto, é de Deus. Ele é a força da nossa vida. Nós vamos orar. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós temos alguns pedidos aqui. Bom Fábio Medeiros, peço oração pela minha vida. Por família Medeiros. Por irmão Basílio e família. Por meu filho Tiago Medeiros. Pela minha neta Giovana Medeiros e família. Oração pelo meu irmão Flávio Medeiros, Roberto, André e pelos irmãos do Rio de Janeiro. A irmã Cida continua orando por mim, pastor, pelas bênçãos recebidas. Eu estou conseguindo arrumar as coisas aqui. Deus está me abençoando. A irmã Edna Cobo, peço oração em favor de Magda Paula Ramos. A irmã Raquel, agradeço a Deus por mais um ano de vida. Do Samuel, olha gente, Samuel
Raquel eram para estar mortos, mas Deus entrou em cena. E mais um aninho do Samuel. A irmã Marisa, agradeço a Deus por conceder mais um ano de vida a Stephanie. Outro milagre. O irmão Walter, peço oração por mim e por minha família. Nós vamos orando aqui pelos nomes. Noêmia Gomes, lá de Rosana, São Paulo. Eliana Rodrigues Miller, Elizabeth Miller, João Bosco Alcântara de Oliveira, Leonilda, aqui a irmã de Tupã, a irmã doente, a irmã Luzinete Ferreira, tiroide e diabetes, Iracema Vaz, Cilso Antônio Gomes, Elias Montemor Gomes, Eliseu Montemor Gomes, Flauzina Pereira Gomes, Marlene da Silva, Vanderlei Honorindo, Gabi Gomes, Antônia Rocha, Fátima Rocha, Luzia Rocha, Maria Aparecida Rocha, Amanda Manso da Cruz, lá de Jacarepaguá, Daniel Medina, Minas Gerais, Silas Quirino e a esposa Daiane e os seus filhos, Miguel Emanuele, e tem uma outra que eu não lembro o nome sempre, esqueço o nome, mas é toda a família. E a mãe Nadir, irmão Celino e filhos, noras e netos, José Félix de Lima, Ana Ribeiro de Lima, Victor Hugo, Benício Félix, Márcia Félix de Lima, Maria Félix de Lima, Lisângela Félix de Lima, Dirceu Félix de Lima, Rogério Félix de Lima, Gilberto Félix de Lima, Deusdete Félix de Lima. Vamos falar com Deus. Amado Deus, Pai Santo, eu tomo todos os nomes desse caderno. Lembrando do irmão Alfredo, da irmã Luísa, e todos os nomes de hoje, os aniversariantes desse mês, a Stephanie, o Samuel e outros. E eu trago, Pai, a Ti, no trono da graça. E eu quero Te agradecer primeiro, porque eu não gostaria de orar por ninguém doente. Eu gostaria que ninguém estivesse doente, para não precisar orar. Mas é tão bom a gente ser útil, estar com vida, orando pelas pessoas. Eu agradeço por mais uma oportunidade de lançar os meus sentimentos a favor das pessoas necessitadas. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, eu rogo que cada irmão que está lutando, que tem seus projetos na sua mente, cada irmão consiga essa proeza, essa vitória, como José teve, foi criticado, mas ele teve a sua vitória. Senhor, há irmãos desejando a casa própria, há irmãos desejando ser patrão de si mesmo, há irmãos desejando mudar de emprego, há irmãos prestando concurso, há irmãos prestando vestibular. Ó Deus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, Pai, faça realizar esses projetos, transforme em realidade, tirando dos sonhos, trazendo para a vida real. Ó Deus, as pessoas enfermas, as pessoas problemáticas, as pessoas que estão depressivas, assustadas com as notícias ruins,
Deus Pai, nós temos promessa. O Senhor só tem pensamento bom para nós. Isso já vale. Onde colocarmos a mão, ali a bênção está. Onde pôr as plantas dos pés, ali é nosso. Senhor, Senhor, cura os enfermos, Pai. Liberta os oprimidos. Concede a venda das casas. Tem irmãos vendendo a propriedade, precisando vender. O irmão Sérgio, para vender a casa do seu pai, da mãe que faleceu. O irmão Aristeu e a irmã Rosane, vendendo a propriedade. Ó Deus, que apareça um comprador. Em nome de Jesus Cristo, faz um milagre nas vidas do nosso povo, curando, libertando e dando a vitória sobre os obstáculos da vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós tivemos 43 computador, uma média de 55 irmãos. Lembrando, tá? Faça das críticas um combustível para você vencer. O irmão Cícero e a irmã Madalena, em Limeira. Irmão Fábio Medeiros, Honório Gugel, Rio de Janeiro. O irmão Alfredo em Tupã, Manisa Bastos, a irmã Cida Bastos, o irmão Adão, a irmã Maria Marília, a irmã Marta Costa, Presidente Prudente, a irmã Marisa Tupã, a irmã Rosane Charopem, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, a irmã Edna Cobo, em Adamantina, a irmã Isaac Martins, Limeira, o irmão Leonel e a irmã Laiane, Santa Teresa do Tauá, no Ceará, a irmã Raquel Casarotti, Luisiânia, Maria Luzinete, Três Lagoas, irmão Nelson, a irmã Cláudia Mole, o irmão Estevam Mole, a irmã Noêmia Guimarães, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, a irmã Pedra Silva, Itaí, a irmã Jéssica Salles, Limeira, e o irmão João e a irmã Silene Queiroz, a irmã Leandra Góes, Pirapozinho, o irmão Joel Américo, americano, o irmão Antônio Calado, Itu, a irmã Irene Família Tupã, a irmã Elisalma, a irmã Dário, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, a irmã Trude, Piraquara, Paraná, a irmã Elza Nunes, Joinville, Santa Catarina, a irmã Edneia Mota, Alvorada do Sul, Paraná, a irmã Leonilda Barros, Águas de Santa Bárbara, o irmão João Lamaga, Cantagalo, Paraná, o irmão Walter, em Lins, a irmã Glauciane Nunes, Uberlândia, Minas Gerais, o irmão Elias Guimarães, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, a irmã Janete Jarenco, em Placas do Pará, a irmã Marilza, o irmão Loudivaldo, Araçatuba, o irmão Toninho Gabaldi, Manduri, a irmã Pedra Silva. Peço oração para o meu pai, está cheio de feridas devido estar acamado. É muito triste vê-lo sofrer desta maneira. Eu levanto a minha mão, irmã, e creio que cada irmão que está ainda na audiência está levantando agora a favor do seu pai. Pai amado, abençoe o pai da irmã Pedra, curando aquelas cicatrizes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã, irmão, se Deus quiser.